Ok, só um aviso rápido antes do vídeo começar é que eu tô meio gripado esses tempos, então, tipo, se vocês notarem que minha voz tá meio diferente do comum, é por causa disso. Então, vamos começar o vídeo. Patética! Se prepara pro gancho, sua cadeira! Ok, sem enrolação. Tu conhece Hora de Aventura? Bem, se tu não sabe, pois deve morar em uma caverna, provavelmente, Hora de Aventura, ou no original Adventure Time, é um desenho produzido pela gigante dos canais de desenho animado, Cartoon Network, a mesma que fez uns desenhos que ninguém conhece, claro. Hora de Aventura é desenho onde acompanhamos a história dos nossos amigos Fino e o Jake, e onde eles vão para várias aventuras super fantásticas no reino de Uhu. Holy shit, que legal, mano! Até chegarmos na próximas temporadas, onde simplesmente temos um demônio ancião, que é a encarnação do mal, uma história pique The Last of Us com um velho que achávamos que era só um louco e criaturas cósmicas pique Lovecraft. Bem, isso é comum. É tipo uma segunda-feira pra eles. Caralho! Então ok, mas o que eu quero falar sobre o desenho, incrível que, tipo, é um que eu mais gosto na minha vida inteira, e que, meu irmão, tu tem que ver, Hora de Aventura é muito incrível e, é sério, é uma boa experiência. Mas o que eu quero falar é de um episódio muito especial para mim, e simplesmente o meu favorito. Que ele parece meio besta, mas não, ele é o meu favorito por meus motivos. Que é o episódio da Guerra de Cartas. Eu invoco o maior dragão de todos. Tua mãe, filha da puta. Na trama desse episódio, intitulado Guerra de Cartas, nós fomos apresentados a esse tal jogo de cartas, que bem provavelmente foi inspirado em Magic. Mas para os mais leigos, podemos falar que ele é um tipo de Yu-Gi-Oh! Ver uma cara. Nisso vemos que Jake tá deprimido por ninguém querer jogar esse jogo com ele, então o Finn vai lá e joga com ele, né? Aí toda a treta do episódio começa e vemos que o Jake é um jogador de LoL tóxico que não aceita perder e provavelmente vai mandar sua família de arrasta caso tu ganhe dele. Eu resumi o EP muito por cima, mas isso é importante pois eu quero falar principalmente ao jogo Guerra de Cartas, que por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, foi o jogo que eu mais quis jogar na minha vida inteira. Desde quando eu tinha lá para os meus, acho que 6, 7 anos de idade, eu queria muito jogar esse jogo e eu que era viciado em ver vídeos sobre ele. E sempre eu repetia o mesmo episódio todo dia para assistir e eu queria muito jogar esse jogo. Ele é como eu disse, foi inspirado em Magic the Gathering, que falando do básico, é um jogo de cartas onde o seu objetivo é ganhar de seu oponente invocando criaturas e magias com seu baralho, cada um. Só que Guerra de Cartas tem o teor especial por vermos isto ser real, pois os personagens literalmente invocam suas criaturas com o que parecem ser hologramas, lá pique Yu-Gi-Oh! Tipo que eu disse, ou pode ser magia também, sei lá. Agora falando sobre o jogo que o Finn e o Jake jogam, nós vemos lá que os dois têm seus próprios baralhos. E o do Jake é o de milharal. O do Finn é de um campo azul, que sei lá o que pode ser. Nós vemos lá que para eles invocarem algo, devem antes colocar seus terrenos. E cara, eu tenho uma puta nostalgia vendo isso. Uma coisa interessante desse episódio, nos mostra do jogo, é que certas cartas têm uma lógica para terem vantagem sobre as outras. E uma delas é essa que eu falarei agora. E que ele foi o MVP de toda essa partida e a minha carta favorita ainda. O porco do Guerra de Cartas é um GOAT e não tem o que falar. Fica pelada! Mas então, a tal vantagem é que o porco é um animal de fazenda. E seria lógico ele comer coisas que tem em fazenda, como o milho. E ele faz literalmente isso, comendo o milharal do Jake e deixando o próprio muito puto da vida. E os cavaleiros tiram energia do milho. Nojenta, cretina, ordinária, vagabunda! E após isso, o Finn só atropela o Jake em várias jogadas. Então vocês devem estar se perguntando se esse tal jogo Guerra de Cartas realmente existe. E sim, ele realmente existe, ou existiu. Eu vou explicar. Já que esse episódio de Guerra de Cartas foi muito popular e muitas pessoas queriam jogar esse jogo, como eu, a Cartoon decidiu realmente criar um jogo de celular e outro físico pra gente que ama o episódio e quer muito jogar. E sobre o jogo de celular, ele era até que legalzinho, só que eu nunca joguei ele, pois ele era pago na época. Pobre. Meio broxante, mas pelas gameplays que eu acompanhava,
Ele tentava ser parecido com o jogo do desenho, só que mais simples e sem aquela magia. Além de que ele enjoava, pois ele funcionava por níveis, como Candy Crush, e só tinha um online. E meio que isso não o sustentava muito. Até o segundo jogo ser lançado e, meu Deus, puro suco de um jogo bom de cartas. Começando, que ele dessa vez é de graça. E eu lembro que eu quase te derrame quando eu vi aquela beldade pela primeira vez. O problema é no começo o jogo estava em inglês e isso dificultava muito pra mim, um mini imbecilzinho que nem sabia o que era verbo. Imagina em outra língua saber o que tá escrito. Mas depois isso foi consertado. Mas mesmo assim, foda-se, eu joguei da mesma forma e cara, o jogo tava muito bom. Ele finalmente pegou uma gameplay bem mais parecida com o que mostram no desenho e colocando neles. Como aquela escolha de quem vamos atacar. No primeiro tu só batia em quem tava na sua frente. Eu digo as cartas só batiam em quem tava na frente delas. Agora os efeitos das cartas são mais diversos e relevantes e tem um sistema de mana que rege a quantidade de mana necessária para invocar algo no jogo. E vocês entenderam? Este jogo só é uma masterpiece, na minha opinião, claro. E o que aconteceu uma vez é que teve um bug no meu jogo, onde eu consegui sem querer o fim e vários corações de graça. Nossa, na hora eu me senti o maior hacker do planeta. Eu lembro que eu jogava no celular da minha mãe, esse jogo que chegou um dia onde eu fui pra casa de alguns primos meus. E eu ficava ligando pra ela, pra saber se ela não havia desinstalado o jogo, porque eu tava muito avançado nele, e é foda, né? E sobre o jogo físico... Bem, eu nunca joguei, pois ele era bem caro na época, eu nunca achei ele pra vender na minha região, e só na internet tinha pra vender. E imagina aí hoje em dia que isso parou de ser vendido oficialmente. Lembro que por causa disso, na escola, toda vez eu pegava uma lendária folha de sulfite azul e eu recriava todas as cartas com seus efeitos só usando a minha memória do jogo que passava no Cartoon Network. Só pra eu jogar infelizmente sozinho. Infelizmente os jogos de celular de guerra de cartas, não só eles, e sim muitos jogos da Cartoon sumiram das lojas. E cara, como eu fiquei triste ao saber disso. Porque eu lembro de que quando eu era criança, minha mãe desinstalou o jogo e meu celular na época não rodava nada. Então eu tive que esperar ter um melhor, mas quando chegou o dia eu havia esquecido do jogo. E agora eu não pude jogar uma última vez. Isso foi muito repentino. Tipo, do nada o jogo só até que era popular, cara. Mas, sei lá, a Cartoon vulgo Warner só tá fazendo cagada ultimamente, então... Sua vagabunda! Vagabunda! Não me surpreende. Eu fico feliz de ter conhecido esse jogo e ter me divertido com ele na época. Com certeza foi mágico pra mim ver o episódio, fazer as cartas, sonhar em ter os originais e jogar um jogo de celular na época. Mas devo aceitar que ele só se foi e não tem como voltar pra trás. Ou tem, já que tem uns apps dele por aí, mas eu não confio muito, porque eles estão em sites não muito confiáveis. E o segundo, que é o melhor, até onde me lembro, funcionava online, com servidores. Já que ele foi descontinuado, eles encerraram os servidores. E agora nem jogar normal dá mais no segundo jogo. Então, é só chorar mesmo. Bem, valeu por ter visto esse vídeo até aqui. Ele foi bem mais simples, pois eu tô fazendo um vídeo bem complexo sobre Devil May Cry, que vai custar bastante do meu tempo. Então, por favor, nunca pedi nada. Então, só se inscreve, deixa o like, porque editar pelo celular é muito complicado. Mas, obrigado. Nos vemos em outro vídeo imbecil, como este. E falou. Quando Pirulito foi assassinado, o senhor desviou a suspeita pro Coronel Milho Verde. Então o matou para proteger seu álibi. Está brincando? Cara, eu acho que você tá por fora. Estou? Ou será que eu estou por dentro? Filha da...